Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Juros simples. Pessoal, quando a gente estuda a matemática financeira, a gente vê que juros é como se fosse uma espécie de um aluguel pelo uso do dinheiro. Se eu estou emprestando dinheiro, aplicando meu dinheiro, eu vou receber juros. E se eu estou pegando dinheiro emprestado, eu vou ter que fazer o pagamento. E aí existem duas formas de como que os juros eles são calculados, né? E isso vai impactar, obviamente, no quanto que eu vou ter que pagar ou no quanto que eu vou ter que receber. Nessa aula aqui, a gente vai estudar uma dessas formas, que é conhecida como regime de capitalização simples ou então, né, juros simples. E aí depois a gente aprofunda para entender como é que funcionam os juros compostos. Mas vamos lá. Nos juros simples, o valor de referência para o cálculo dos juros é sempre o valor inicial. E esse cálculo, ele não muda ao longo do período do empréstimo ou do investimento, tá? Essa é a característica do juros simples. Sempre que eu for trabalhar com ele, eu vou calcular os juros e sempre vou utilizar o mesmo valor inicial para fazer esse cálculo. Isso é diferente lá nos juros compostos, né? Já adiantando um pouquinho. Lá não é sempre o valor inicial. Então, dessa forma aqui, os juros obtidos em períodos anteriores, eles não são incorporados à base de cálculo. Por isso, dizemos que nesse regime, os juros eles não são capitalizados. Tá? Vamos entender, né, por que isso acontece através desse exemplo aqui. Imagine que você pegou R$ 1.000 emprestado por um ano e deve pagar uma taxa de juros de 1% ao mês sobre esse valor aqui, tá? Então, notem que eu tenho o capital aqui. Esse capital, ele é de R$ 1.000, é o valor que eu estou pegando emprestado, e eu vou ter que fazer o pagamento, né, pelo uso desse dinheiro, é como se fosse o aluguel. Os juros que eu vou ter que pagar, eles são calculados através da seguinte taxa de juros. É 1% ao mês. E aí, apenas relembrando o que a gente viu, sempre que eu tiver aqui uma taxa de juros, eu tenho que ter também o período a que ela se refere, né? Ela está se referindo a meses. E eu peguei por um ano, então eu poderia colocar aqui que o tempo que eu peguei esse dinheiro emprestado é 12 meses. Lembrem sempre de fazer essa correspondência entre o tempo e a taxa de juros, tá? Por isso que eu não coloquei aqui um ano. Tempo de 12 meses. Outras pessoas também, né, gostam de chamar N igual a 12 meses. Eu geralmente, tá, eu uso mais o T aqui de tempo, mas também o N também se refere ao tempo. E aí agora a gente vai calcular, né? Eu peguei R$ 1.000 emprestado, vou ter que pagar 1% ao mês. Então lá em janeiro, vamos supor que é o primeiro mês, né? Em janeiro, eu vou ter que fazer o pagamento. Eu peguei aqui R$ 1.000, esse é o capital de base que a gente chama. E eu vou ter que calcular 1% desses R$ 1.000. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou puxar aqui e vou colocar aqui juros, tá? É o que eu vou ter que fazer o pagamento. Então eu vou calcular 1%, 1 dividido na 100. Aqui eu calculo 1% de 1.000, né? A gente pode cortar isso daqui com isso daqui, ou melhor, né, isso daqui com isso daqui, eu vou ficar com 10 vezes 1, isso vai dar R$ 10. Então, no primeiro mês, como eu tenho que pagar 1% sobre aquilo que eu peguei emprestado, que foi R$ 1.000, no primeiro mês eu vou ter R$ 10 de juros, o que corresponde a 1% desses R$ 1.000. E aí vamos supor que tivesse acabado aqui, né? Que eu não teria levado essa dívida aqui pelo ano todo. Quanto que eu teria que pagar nesse momento aqui? Eu vou colocar aqui, ó, total a pagar. Eu teria que pagar aqui os R$ 1.000, que foi o valor que eu peguei emprestado, mais o que deu de juros até agora, que são os R$ 10. Então, nesse momento aqui, eu teria que pagar R$ 1.010. Esse total a pagar é o que a gente chama de montante, tá? Então, o meu montante em janeiro, ele é 1.010. Aí a gente vai para o próximo mês, tá? Eu vou colocar aqui agora fevereiro. Agora a gente vai seguir a lógica ali dos 12 meses. Fevereiro. Eu vou ter que pagar juros de 1%.
O grande detalhe aqui nos juros simples é que eu sempre vou calcular esses juros de acordo com o valor inicial. E o meu valor inicial foi quanto? R$ 1.000. Então eu venho aqui, calculo 1%, isso daqui vai dar, novamente, R$ 10. Se eu parasse a dívida no segundo mês, quanto que seria o total que eu teria que pagar? Os R$ 1.000 que eu peguei emprestado, mais os R$ 10 do mês de janeiro, mais os R$ 10 do mês de fevereiro. Então o total aqui seria 1.020, tá? Não é que eu tenho que pagar 1.010, depois tenho que pagar 1.020. Não, eu só estou atualizando, só estou crescendo o montante aqui, né? Se eu parasse em fevereiro, nesse momento aqui, meu montante ele seria de 1.020. Mas não, né? Vamos seguir aqui os 12 meses. Aí vou para março. O que vai acontecer em março? Eu vou calcular 1% sobre o capital inicial. Mesma coisa. R$ 10. Eu vou ter aqui um montante de 1.030, né? Porque R$ 1.000, o que eu peguei, mais 10, mais 10, mais 10. 1.030. E isso eu vou continuando para todos os meses até o 12º mês. Vai ser o mês de dezembro, onde eu também vou calcular R$ 10 e vou somar ali com os juros dos períodos dos meses anteriores. Grande ponto aqui, então, dos juros simples, é que eu sempre estou utilizando o capital inicial como referência para calcular os juros. E isso não muda nunca nos juros simples, tá? É sempre esse valor aqui. Se eu tivesse 200 parcelas, eu ainda continuaria contando, fazendo o cálculo ali da porcentagem em cima do capital inicial de R$ 1.000. E isso é diferente, né? Eu já falei, do regime de juros compostos, aonde eu vou atualizando. Então, só adiantando o que vai vir pela frente. Lá nos juros compostos, beleza, o primeiro período vai ser igual. A gente vai ver isso, né? Que o primeiro período é igual. Aí o segundo período, eu não vou mais utilizar R$ 1.000 aqui. Eu vou utilizar o montante que eu tenho do mês anterior. Ou, em outras palavras, eu começo a somar os juros, eu começo a capitalizar os juros para ter um novo montante aqui. Aí eu vou calcular 1%, mas não de 1.000, 1% de 1.010. E aí, né, a cada mês que vai passando, eu vou incorporando os juros no capital. Isso não acontece aqui. Por isso que eu estou falando que os juros obtidos em períodos anteriores, eles não são incorporados à base de cálculo. Dizemos que nesse regime os juros eles não são capitalizados. Eu não estou capitalizando os juros, tá? É como se eu estivesse tirando eles à parte. É claro que eu vou ter que fazer o pagamento depois, mas no cálculo dos juros eu não levo em consideração os juros passados. E isso vai fazer, né, já adiantando, que quando a gente tiver mais de um período, isso vai fazer com que o total que eu tenho aqui nos juros simples ele seja menor do que nos juros compostos. Então, é por isso que na prática a gente não vê tanto assim juros simples sendo usado no mercado financeiro. É muito difícil, tá? Ele vai ser utilizado em circunstâncias bem especiais quando o valor dele vai ser maior do que os juros compostos. Mas depois a gente vai ver quando que isso acontece. Nesse momento aqui, eu só quero que vocês entendam isso daqui que eu estou colocando, tá? Nos juros simples, eu sempre vou utilizar o capital inicial como referência para fazer o cálculo do percentual. E se fosse outra taxa aqui, se não fosse 1%, se fosse, por exemplo, 2% ao mês, como é que eu faria? Né? Eu faria R$ 1.000 vezes 2 dividido na 100. Isso daqui, né, daria R$ 20. E aí eu vou somando sempre no meu montante aqui, né, para atualizar o montante, mas o capital ele sempre se mantém o mesmo. Bom, aí trazendo isso daqui, né, a tabela completa de como é que ficou isso ao longo de 12 meses, eu vou ter isso daqui, tá? Eu tenho o capital base, que é sempre o mesmo, estou calculando 1% em relação a esse capital base, e aí eu tenho os juros do mês. Então, janeiro, R$ 10, fevereiro 10, 10, 10, 10, 10, sempre 10, porque meu capital base é sempre R$ 1.000, nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, e a taxa de juros é sempre a mesma. Se eu somar todos os meses aqui, em relação aos juros, eu vou ter um total de juros pago de R$ 120. E aí terminou meu exemplo, né? Porque eu tinha aqui o período de um ano, tá bom? Então, o que a gente pode tirar disso daqui nesse momento? Eu sei que os juros, no regime de juros simples, eles são constantes, eles são sempre o mesmo, né? Porque a minha taxa ela é a mesma e o capital base também é o mesmo. Só que daí eu vou somando isso daqui para ter o total de juros pago. E aí notem uma outra coisa interessante também. Nos juros simples, o montante inicial ele cresce
de maneira linear, pois segue uma progressão aritmética de razão CI. O que eu estou falando aqui? Olha só o que aconteceu. O meu montante, ele foi se atualizando, né? Lembrando que o montante, a gente tem que ter isso sempre em mente. O montante, ele é o capital mais juros, tá? Então, aqui, em janeiro, meu montante, ele deu 1.010. Em fevereiro, ele deu quanto? 1.020. Depois, 1.030. E depois, 1.040. Tá? Então, a cada mês aqui, notem que eu estou subindo R$ 10. Tá? Então, R$ 10, R$ 10 e assim por diante. Esse crescimento aqui, ele é linear, né? Porque o que eu estou aumentando aqui é sempre o mesmo número. E se eu tenho esse crescimento linear dessa forma, eu tenho o que a gente chama de uma PA, de uma progressão aritmética. E eu estou falando que o que está crescendo é o montante, tá? Cuidado para não confundir. É o montante que ele segue esse crescimento linear, porque os meus juros, eles são constantes. Né? O meu capital inicial, ele também é constante. O que está crescendo aqui é um montante, porque eu estou somando os juros que eu fui tendo ao longo dos meses. E aí eu vou ter essa reta aqui que a gente chama de reta linear dos juros simples. E ela segue essa razão CI. O que significa isso? Significa que esse R$ 10 que está sendo aumentado, ele vem disso daqui, C vezes I. Como assim? Meu capital é quanto? É R$ 1.000. I é quanto? 1%. Ou, se eu quiser colocar, né, 0,01. Então, eu vou ter aqui que 1.000 vezes 0,01, isso vai dar 10, tá? Então, essa razão, ela vai existir nos juros simples e ela vai trazer para nós essa razão da progressão aritmética. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um exemplo diferente aqui, tá? Se eu tivesse R$ 2.000 como capital inicial e a minha taxa de juros ela fosse 2% ao mês. O que ia acontecer? Né? A minha razão agora seria C vezes I. C é 2.000 vezes 2% ao mês. Eu vou ter aqui que minha razão agora vai ser de 40. Então, eu vou começar com um montante de 2.000. Vou ter um acréscimo aqui 2.040, 2.080, 2.120 e assim por diante. Eu tenho aqui também uma reta linear, porque eu também estou trabalhando com juros simples. Só que nesse caso eu tenho uma taxa diferente e um capital inicial diferente. Por isso que o meu montante ele está crescendo aqui a R$ 40 a mais cada mês, tá? Mas a reta em si, ela ainda é linear. E isso é sempre igual, tá? No regime de juros simples. A razão de qualquer exercício que vocês forem fazer da reta, ela sempre vai ser capital vezes a taxa de juros. Isso porque, né, a gente está sempre somando essa relação aqui ao meu montante. E depois, quando a gente for estudar juros compostos, a gente vai ver que a reta lá, ela não é linear, tá? Lá a gente tem uma reta exponencial, mas no juros simples ela é linear. E agora daí a gente consegue aqui começar a trabalhar com algumas fórmulas no juros simples, tá? Eu vou trazer as duas principais, essas aqui são as que vocês vão mais usar, né? Além de outras fórmulas que a gente já aprendeu também, que a gente usa bastante, mas essas são as duas principais do juros simples e eu também vou mostrar para vocês algumas adaptações que a gente consegue fazer daqui a pouco se vocês quiserem resolver um exercício de uma forma mais rápida, tá? Primeira fórmula é essa daqui. A gente já conhecia uma fórmula que era o seguinte, era montante igual ao capital vezes 1 mais I. Né? A gente conhecia essa fórmula aqui, só que eu falei para vocês, essa fórmula aqui, a gente utilizava ela quando a gente tinha um período só. Agora, aqui nos juros simples, a gente até pode trabalhar com um período só, mas a gente vai começar a trabalhar com mais períodos. Como assim, Renan? Aqui, eu estou trabalhando com 12 períodos. Eu tenho 12 meses. Então, eu começo a extrapolar essa ideia de um período só. O que seria trabalhar com um período só? Se eu tivesse uma taxa ao ano, né, vamos supor aqui que eu estou trabalhando com 1% ao mês, né? Então, se minha taxa fosse 12% ao ano e eu tivesse um ano, aí eu tenho um período de um ano.
Mas não, como eu estou trabalhando com meses e tenho um ano, eu tenho 12 meses, 12 períodos de meses. Então, a gente tem que fazer uma adaptação nessa fórmula. Como a gente vai começar a trabalhar com mais períodos, eu tenho que multiplicar a minha taxa de juros pelo tempo. E isso vai funcionar em juros simples, tá? Essa fórmula aqui, ela só é utilizada para juros simples. Porque aqui eu posso multiplicar a taxa de juros pelo tempo. Então, nos juros simples, depois quando a gente estuda as taxas proporcionais e equivalentes, isso fica claro por quê. Mas nos juros simples, eu posso dizer que 1% ao mês é equivalente a 12% ao ano. Tá? Então, isso eu posso falar aqui nos juros simples. Então, se eu tenho uma taxa que está 1% ao mês e eu quero ela para 12 meses, é só fazer 1% vezes 12 e eu vou ter 12% no período. Por isso que aqui a gente tem essa relação aqui de multiplicação, mas só vai funcionar nos juros simples. Então, vamos lá. Eu quero descobrir o montante, o capital eu tenho, que é R$ 1.000. Se eu multiplicasse pela aquela fórmula que eu tinha, o que ia acontecer? Ó, se eu só usasse ela, né? Ia ficar 1.000 vezes. A minha taxa de juros é 1%, né? 1 dividido por 100, isso vai dar 0,01. Então, vai ficar 1.000 vezes 1,01, né? Porque a gente soma aqui com o 1, que esse 1, a gente sabe, ele é usado para a gente somar os juros no capital, né? Porque eu somo a porcentagem que eu estou calculando com os 100% que eu já tenho. Então, vai ficar 1,01, isso daqui vai dar 1.010. Então, se eu usasse só essa fórmula que eu tenho para um período, o que aconteceu? Eu calculei aqui o montante para um período. Apenas para o mês de janeiro. Mas não, eu quero ter para os 12 meses. Eu quero saber qual que vai ser o meu montante aqui, no mês de dezembro, depois de passado 12 meses. Aí eu tenho que multiplicar a minha taxa de juros, tá? Que vai ser 0,01 vezes 12. Isso vai dar 0,12. E aí eu somo com 1. Primeiro, notem, primeiro eu multiplico a taxa de juros pelo tempo. Depois eu somo 1. Não vão inverter as coisas aqui porque o resultado vai dar errado. Tá? Então, 1,12. E eu vou ter que o resultado aqui vai ser 1.120. Então, o meu montante após os 2 meses vai ser 1.120. É claro que eu poderia chegar a isso deduzindo, né? Porque se eu sei que meu capital ele é de 1.000 e eu sei que o total de juros pago é 120, eu tenho que lembrar que montante é igual ao capital mais juros, né? Então, eu sei que meu montante ele vai ser 1.120. Mas se eu quisesse chegar nessa conta mais rápido, sem ter que fazer a conta dos juros totais, era só eu fazer isso daqui, tá? E sempre, antes de darem como definitivo uma resposta, sempre olhem se o que vocês calcularam faz sentido, tá? Então eu calculei 1.000 vezes 1,12, né? Ou melhor, né? Eu calculei aqui 1% ao mês durante 12 meses, que no juros simples dá 12%. Então eu calculei um aumento de 12% num capital de R$ 1.000 e tive 1.120. Faz sentido? É claro que sim, né? Eu não estou dobrando aqui o valor. Se eu achasse aqui, por exemplo, 12.000, aí não faria sentido, não tem como eu marcar uma resposta dessa, porque eu vou olhar aqui que eu estou saindo de 1.000 e indo para 12.000, não faz sentido, eu tenho que ver aqui aonde que eu errei na multiplicação. Então, 1.000 vezes 1,12, 1.120, esse vai ser o montante. Primeira fórmula, então, tá, que a gente vai utilizar é essa. E uma outra fórmula é caso a gente queira calcular esse 120 aqui, né, direto, sem ter que vir mês a mês fazendo como eu fui fazendo aqui, né? Mês a mês, e tendo aqui os juros. É só a gente utilizar essa fórmula aqui. Juros é igual CIT, né? C vezes I vezes T. E de novo, o tempo também ele pode ser chamado de N, tá? Então, daqui a pouco vocês podem ver essa fórmula da seguinte maneira: montante igual capital, 1 mais I vezes N, ou ainda juros igual C vezes I vezes N. Também pode aparecer assim, tá? Eu vou trabalhar com tempo aqui com a letra T. E a gente já conhecia essa fórmula, né? Juros igual capital vezes I. Essa fórmula aqui a gente já conhecia, tanto que eu usei agora há pouco, né? Capital vezes I. Quando eu calculo só isso, eu tenho os juros para um único período, né? Calculei aqui, por exemplo, e tive R$ 10, mas eu não quero só um período, eu quero todos os períodos somados. Aí eu tenho que multiplicar pelo tempo também. É a mesma coisa que eu fiz aqui na forma de cima, né? Esse I vezes T, ele também está aqui, I vezes T. E eu já sei que é 0,12.
Então, aqui vai ficar juros igual ao capital, que é R$ 1.000, vezes 0,12, que é o resultado de I vezes T. Então, juros vai dar 120. Lembrando, né, só revisando, por que que aqui eu tenho esse 1? Né, porque quando eu calculo o montante, eu quero os 120 somados ao meu capital inicial. E esse 1, ele representa justamente esse capital inicial, né? Eu estou dando esse acréscimo. Aqui não, aqui eu quero só os juros. E aí eu não preciso somar os juros no capital. Então eu tenho só essa partezinha aqui, que é os 120. Perfeito? Então essas duas fórmulas, a gente vai utilizar muito elas. E agora eu vou trabalhar também com algumas adaptações que podem ser utilizadas caso vocês queiram também aprender essas fórmulas aqui. Para isso a gente vai a alguns exercícios. Começando aqui por esse. Um investidor, vamos lá, ele aplicou R$ 5.000 em uma aplicação que rende juros simples à taxa de 8% ao ano por 3 anos. Então, o meu capital inicial aqui, ele tem o valor de 5.000. Ele tem regime de juros simples, tá? A taxa, ela é de 8% ao ano. E o período são 3 anos. Olhem só que eu tenho essa correspondência aqui entre o período e a taxa. Claro que aqui no juros simples, né, eu posso enxergar que se eu tenho 8% ao ano e tenho 3 anos, eu vou ter um total de 24%. Mas isso vale nos juros simples. Nos juros compostos eu não posso usar isso como regra, tá? Então, na verdade eu não posso usar, porque lá a gente tem a capitalização dos juros. Então, aqui nos juros simples, apesar de eu poder enxergar isso, sempre, ainda assim, né, trabalhem com essa correspondência entre a taxa de juros e o período, para vocês não se perderem em uma questão. Qual será o montante ao final desse período, tá? Posso trabalhar aqui com essa fórmula que a gente acabou de ver. Então, meu montante vai ser igual ao meu capital, que é R$ 5.000, vezes 1 mais a minha taxa de juros, ela é 8%. Então, eu vou colocar aqui 8 na 100, ou se eu quiser colocar, né, já direto, 1,0, ou melhor, né, 0,08, vezes o tempo, que são 3 anos. Aí eu vou vir aqui, montante igual 5.000, 1 mais 0,24, montante igual 5.000 vezes 1,24, tá? Quanto que vai dar isso? Eu vou colocar aqui, ó, 1,24 vezes 5.000. Esses 3 zeros vêm para cá. 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. A gente tinha duas casas, né? Então, duas casas aqui, 6.200. Esse é o montante que eu vou ter, então, depois de 3 anos, a uma taxa de 8%. E, de novo, tá? Só para a gente trabalhar um pouquinho aqui alguns conceitos. No juros simples, eu posso enxergar que 8% em 3 anos vai dar 24%. Se eu enxergar isso, eu poderia vir direto para cá, né? Já no 0,24, que aí seria montante igual a 5.000. E lembrando que se eu quero um montante, eu vou trabalhar com aquele 1 do fator de acréscimo, né? Então eu já posso enxergar isso. Eu já poderia enxergar aqui direto, montante igual a 5.000 vezes 1,24, que aí fazendo o resultado daria 6.200, tá? Claro que isso que eu acabei de fazer, de já enxergar aqui que eu vou usar o 24% e trazendo aqui, né, na taxa unitária com o fator de acréscimo, isso vai ficar mais claro conforme a gente for avançando aí nas aulas, quando a gente for chegar no tema de taxas proporcionais e equivalentes. Só estou adiantando aqui o que vocês podem fazer para daqui a pouco ganhar um pouco de tempo nas questões. Mas isso só vai funcionar, eu repito aqui, em juros simples. Em juros compostos a lógica é um pouquinho diferente. Próximo exercício aqui. Um empréstimo resultou em um montante, eu já tenho um montante aqui, montante igual 11.700. Tempo, 3 anos. Sendo cobrado uma taxa de juros simples, tem que sempre dizer se é juros simples ou juros compostos, tá? De 10% ao ano. Correspondência, né, entre taxa de juros e tempo. Qual foi o capital inicial emprestado? Eu quero saber qual que foi o C. Bom, beleza. Eu posso trabalhar com essa fórmula aqui? Posso. Vocês já sabem usar ela porque eu já mostrei aqui. Mas essa fórmula, ela também pode virar essa fórmula aqui, né? Porque daí a gente isola o C e traz o montante para cá dividindo com o restante. Aí ela fica essa fórmula aqui.
Estou trazendo ela para vocês terem conhecimento, mas se eu não quiser, por exemplo, decorar essa fórmula aqui, não tem problema. Eu vou trabalhar só com essa daqui. Aí vamos lá, montante 11.700 dividido, né, isso aqui vai ser igual ao capital, dividido por 1 mais, de novo, taxa de juros vezes o tempo. A taxa de juros é 10% ao ano, eu sei que isso é 0,1 e vou multiplicar aqui por 3. Então eu sei que vai ser 1,3 aqui que eu vou dividir. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui. 11.700, 1,3 divide. Vou ter aqui o valor de R$ 9.000, tá? Esse é o meu capital inicial, considerando o que o exemplo trouxe aqui para nós, né? O que esse exercício ele trouxe. E aí, de novo, tá? Juros simples, se eu tenho 3 anos e eu tenho uma taxa de 10% ao ano, eu posso enxergar direto que isso é 30%. Usando o fator de acréscimo aqui, eu posso só fazer 1,30 dividido. Próximo. Uma pessoa investiu R$ 2.500 e após 5 anos obteve um montante de 3.625. E aqui a gente quer saber qual foi a taxa de juros simples aplicada ao ano. Então eu tenho um montante, que é 3.625, tenho o capital, que é 2.500, tenho o tempo, né, também, que é 5 anos. E eu quero saber qual foi a taxa de juros simples aplicada ao ano. Então eu quero o meu I, só que olhem, o meu I, ele tem que ser por cento ao ano. É isso que a questão está solicitando. E aí, também trago aqui para vocês uma outra fórmula. Essa daqui é onde a gente isola a taxa de juros para chegar no resultado. Tá? Então é mais uma aí para vocês terem conhecimento. Mas, se vocês quiserem utilizar a fórmula do montante, não tem problema. E eu ainda vou mostrar aqui para vocês a forma como eu, Renan, eu gosto de resolver esse tipo de exercício. Tá? Que vai servir tanto para juros simples quanto para juros compostos. Só que, claro, lá a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. I é igual 3.625 menos 2.500. Isso vai dar, né, que é essa parte aqui de cima da fórmula, isso vai dar 1.125, dividido por capital vezes o tempo, tá? Então, 2.500 vezes 5. Isso vai dar 12.500. A minha taxa de juros aqui, ela deu 0,09, que eu sei, né, que é 9%. E aí, é 9% no período todo ou é 9% ao ano? É 9% ao ano. Quando eu calculo, através dessa fórmula aqui, eu vou chegar na taxa percentual referente àquele período, né? Como eu estou calculando 5 anos, né, o meu período é anual, eu encontrei uma taxa que ela é anual também. E aí eu já tenho a resposta direto aqui. Uma outra forma de fazer esse tipo de questão é lembrando dessa fórmula aqui que a gente usou bastante já. Montante dividido pelo capital menos 1. Né? Isso vai me dar a taxa de juros. Só que quando a gente trabalhou com essa fórmula aqui, eu falei para vocês que ela vale para quando a gente tem um período só. Né? Então, se eu utilizar essa fórmula para resolver esse exercício, é como se eu tivesse um período de 5 anos. Né? Um período todo de 5 anos. E aqui não, né? Eu encontrei 5 períodos anuais. Só que, ainda assim, em juros simples, né, eu entendendo isso que eu encontrei nessa fórmula, eu consigo chegar na taxa anual. Como assim? I vai ser igual. O meu montante, ele é de 3.625 dividido por 2.500. Tá? Fazendo essa conta aqui, isso daqui vai dar 1,45. E aí eu tenho que lembrar, né, de tirar o 1 daqui. Então eu encontrei 0,45 ou 45%. E aí é o que eu estou falando para vocês, né? Eu encontrei 45% de juros no total de 5 anos, mas ele quer uma taxa anual, ele quer a taxa ao ano. Se eu tenho 45% no todo e eu tenho 5 períodos, é só eu fazer 45 dividido por 5, e aí eu tenho 9%, tá? Que é a minha taxa ao ano. Então, eu gosto, muitas vezes, de trabalhar com essa fórmula aqui, né? Porque eu sei que eu vou encontrar o total de juros, né, no total ali de 5 anos, desse exemplo aqui, aí depois é só eu dividir pelo número de tempos que eu tenho e eu chego nesse resultado. Né? Dividir pelo número de tempos, isso vai funcionar nos juros simples, já nos juros compostos é um pouquinho diferente, tá? A gente tem que trabalhar com raízes, mas aqui nos juros simples isso funciona. Então, por isso que a resposta, né, ela deu a mesma aqui quando a gente dividiu.
Outro exemplo aqui, né, e isolando agora o T também, mais uma forma. De novo, não acho que vocês precisam decorar todas. Eu ficaria só com a do montante mesmo e a dos juros, que eu acho que dá para ganhar bastante tempo. O investidor ele aplicou R$ 7.000, capital, 7 mil, taxa 6% ao ano, e recebeu um montante de 9.520. Por quantos anos, eu quero saber qual que é o tempo, né, qual que é o meu N, por quantos anos o dinheiro ficou investido. Bom, isolando o T, né, vai ficar tempo igual montante menos o capital, né, vai dar 2.000, vai dar 2.520, dividido pelo capital vezes a taxa de juros. Tá, o meu capital aqui é 7.000, a taxa de juros é 6%. Tá? Então, 6% aqui de 7.000, isso aí vai dar 10%, seria 700, né? Isso vai dar 420. 420, então, deixa eu fazer aqui rapidinho. 2.520, 420 divide. Meu tempo aqui, ele é igual a 6. 6 o quê? Se a minha taxa, ela tá ao ano, né? Eu tenho 6 anos aqui. E também eu poderia usar, né, de novo, montante dividido por capital menos 1. Fazendo isso, eu teria o seguinte, 9.520 dividido por 7.000. Isso vai dar, deixa eu fazer aqui, 9.520, 7.000, divide. Vai dar 1,36, lembrando de fazer menos 1, 0,36 ou 36% se eu multiplicar por 100. Então, o que que eu encontrei aqui? Lembrando que quando eu faço isso, eu encontro o total de juros no período. O total de juros aqui foi de 36%. Se a minha taxa ela é de 6% ao ano e eu tenho um total de 36%, é só eu dividir a minha taxa ao ano e eu vou encontrar aqui o número de meses, né? São 6, de meses não, né? De anos. São 6 anos. Então, de novo, essa fórmula aqui, né, ela é muito flexível. Eu posso resolver vários exercícios com ela, desde que eu entenda o que eu encontro quando eu faço esse cálculo. E o que eu encontro é o total de juros no período. Isso vai valer para juros simples ou juros compostos. Se a gente tivesse o mesmo montante, o mesmo capital aqui, quando eu faço essa divisão, eu também encontraria nos juros compostos o total de juros do período. Só que na hora de dividir aqui, aí, né, eu tenho que ter o cuidado, mas depois a gente vai ver isso quando a gente estudar juros compostos. Beleza. Mais um exercício aqui, né? Agora com essa outra fórmula que ela também é bastante útil, né? Que eu quero encontrar o total de juros. Um banco concedeu um empréstimo de 15 mil capital, em juros simples, de 12% ao ano, taxa, 12% ao ano, por um período de 2 anos. Qual foi o total de juros pagos nesse período aqui, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui direto pela fórmula. Essa daqui a gente já conhecia ela assim, só que agora eu vou trabalhar com o tempo. A minha taxa de juros, ela é de 12% ao ano, eu tenho 2 anos, então é 0,12 vezes 2, tá? Isso vai dar 0,24. Então essa partezinha daqui é esse 0,24. Aí vai ficar o capital, que é 15.000, vezes 0,24, tá? Isso vai dar, deixa eu fazer aqui rapidinho também, 15.000, 0,24 vezes, isso vai dar 3.600. Se eu quisesse saber o montante, né, só vir aqui o montante, vai ser 15.000 mais 3.600. Meu montante vai dar 18.600, tá bom? Então, são algumas fórmulas, mas sinceramente, as que eu acho que vale a pena decorar aqui no Juros Simples são exatamente essas duas aqui que eu coloquei. Elas eu acho que dá pra gente ganhar bastante tempo no exercício e sempre, em juros simples, principalmente, sempre trabalhar com essa daqui, né? Porque quando pedir para calcular ou a taxa de juros, ou então pedir para calcular qual que é o tempo, eu acho que dá pra gente ganhar mais tempo usando ela. E além disso, ela é mais fácil de lembrar, né? Porque a gente vai usar ela tanto para juros simples quanto para juros compostos. E agora daí a gente vai fazer alguns exercícios aí de questões que caíram em concursos públicos.